Olá, esse aqui é o Telepena, Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery, do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosme Central. Hoje nós vamos estar falando sobre a linha do tempo da Cosmere. Mas antes disso, vamos para as notícias da semana. Bom, notícia do mês praticamente, né? É, Tem do quase um mês mês. que a gente não grava, mas não tem tantas novidades assim. A primeira notícia que a gente tem é que Ghost Bloods, o primeiro livro da terceira era de Mistborn, tá 100% escrito, né? O Sanderson revelou que terminou de escrever no finalzinho do ano ali. Agora, ele vai tirar um tempo pra ir pra Hollywood, resolver umas questões lá, que a gente não sabe ainda o que é. Talvez saiam coisas boas daí. E ele vai voltar daqui a um tempo, né, para fazer algumas revisões nesse primeiro livro e dar início à escrita do segundo livro. Outra coisa que a gente descobriu essa a outra semana, né? Outra É. semana, que vai ter audiolivro de 3 em português brasileiro confirmado. O que é que vocês acharam disso? Muito legal. Pelo que eu vi, vai ter atores diferentes, né, pra dar voz aos personagens, Eu não entendi, será atores diferentes ou o mesmo ator fazendo vozes fazendo voz diferentes? diferente. Eu não sei. Deram a entender que seria vozes diferentes, mas não explicou se era um ator fazendo voz diferente ou seriam várias pessoas. Não sei. E parece que vai ter efeitos sonoros também, né? Foi É, espero que seja bom. também. Foi falado por qual plataforma que vai sair? Não, isso aí Não, não. ainda não. Só que vai ter, né? E Uhum. tá gravado. Bom, também teve a nova capa estadunidense do conto História Secreta de Mistborn, né? Conto não, novela. Inclusive, novela. Inclusive, eu achei mó legal a capa e fiquei meio triste que, tipo, a trama lançou faz 6 meses, sei lá, 7 meses mais ou menos. Tivesse E aí esperado não um pode pouquinho só. fazer uma capa combinando com o resto da saga, né? Pois é, bicho. Ia ficar tudo no padrão. É. Porque, pra quem não sabe, a capa tem o mesmo padrão das novas capas de Mistborn, né? Tanto da primeira quanto da segunda era. Uhum. E as da segunda era, eu acho elas um pouco mais legais que a da primeira, assim. Tipo, as da primeira eu acho muito básicas, assim. Sim, sim. E aí essa de História Secreta eu realmente gostei da capa, tipo, achei legal mesmo, assim. É muito As bonito. capas Muito bonito. da segunda era é outro ilustrador da Outro ilustrador. primeira. Tipo, tem uma vibe bem parecida, tipo, é dentro do padrão, assim, mas é outro estilo, assim. É isso, né? Não tiveram muitas coisas esse comecinho de ano. E vamos pro episódio, né? Bom, gente, hoje o episódio a gente vai estar falando sobre a linha do tempo da Cosmere, deixando claro que não é uma ordem de leitura, é uma ordem de acontecimentos, né? Não é assim. A gente não está recomendando vocês lerem na ordem cronológica, tá? Porque pode ser bem confuso. Mas tem gente que leu assim, né? Tem gente que leu assim, né? Em ordem É, cronológica. tem gente que faz cada coisa, né? Mas, sei lá, eu não escolheria essa ordem. Pode ser bom pra uma releitura também. Pode A ser bom pessoa pra já leu tudo, a releitura. pessoa quer ler em ordem cronológica agora. Mas assim, também cada um faz o que quiser, né? Mas a gente vai, assim, falar mais da ordem dos acontecimentos da Cosmere que são retratados dentro dos livros que já foram lançados, alguns que estão previstos também, e sem spoilers. É que eu acho que eventualmente a ordem cronológica vai ser a melhor ordem de leitura, na verdade. Atualmente a gente não tem informações do começo da Cosmere, mas com o passar do tempo isso aí vai ser liberado e consequentemente vai ser spoiler aí para todo mundo e o povo vai querer começar por ele mesmo. Não faz sentido não começar também. Talvez, não sei, amigo, não tenho como prever. Porque tem isso, né, de saber ou não saber, mas também tem o arco narrativo de cada série, né? Que pode Sim, ser estragado se você sabe de outras coisas que não adianta saber estragado antes. aqui não.
Mas, assim, de qualquer forma, eu sei que você tá falando exatamente de Dragonsteel, né? Que é onde começa tudo. Eu acho que Dragonsteel não faz nada se você ler antes. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, porque é uma coisa que realmente é o subtexto da história. Não é o ponto central, né? E tem mais ou menos 2 eventos, né, que marcam muito essa diferença, né? Tipo assim, o que aconteceu antes e depois. É mais ou menos uma linha ali que divide, né? Que é a fragmentação de Adonalzio e o que aconteceu em Roshar, né? Que foi a quebra do Sacropacto. Então são 2 eventos aí que impactaram a Cosmere, né? Que tem mais ou menos esse marco aí, né? De diferença. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. É. Bom, e a linha do tempo que a gente tem, ela foi montada por fãs, né? O Brendo, ele não liberou a linha do tempo de forma oficial ainda, ele já prometeu algumas vezes e ainda não liberou. E aí os fãs montaram, assim, baseados em evidências dentro dos livros e também por coisas que o Brandon falou, né, por fora, em palestras que ele dá, em convenções. Enfim, a galera pergunta e ele responde, às vezes. Às vezes. Às vezes, né? Mas o ponto de começo é a fragmentação de Adonalzio, né? Esse é o ponto de partida que a gente tem. Porque quase tudo que acontece depois disso, e que a gente tem os livros, né? Todos eles se passam depois, os que temos hoje, eles são consequências dessa fragmentação, seja pelo comportamento das fractais, seja pela forma que o sistema de magia se desenvolveu nos lugares nos quais essas fractais se instalaram, né? Existe a possibilidade do Brandon escrever Dragonsteel, que é a história da fragmentação de Adonalzio, né? E ele não deu certeza que vai ser escrito, mas dentre os livros que ele não deu certeza, esse é um dos mais certos que ele vai escrever. Que isso fez sentido, né? E contextualizando um pouco o que é Adonalzio, né? A gente não sabe tanto sobre ele. A gente sabe que era uma força, um ser poderoso, um deus. A gente não tem muita noção disso ainda. Mas a gente sabe que era uma concentração de bastante poder. E alguma coisa começou a dar ruim, que 17 pessoas se juntaram para matar essa força ou esse deus. E nisso foi fragmentado Adonalzio, né? E o poder dele se dividiu em 16 partes, ou seja, 16 fractais, que são justamente o que a gente acompanha agora, né? Nos planetas, nas séries aí. Tem Odium, tem honra, tem cultura, ruína, preservação, enfim, 16 aspectos do poder de Adonalzio foi fragmentado. E depois disso teve a Cosmere mudou totalmente, né? Porque eles se espalharam pela Cosmere e foram habitar em vários planetas, né? Alguns deles criaram, outros planetas já existiam e eles foram habitar lá e influenciou ali, né, o sistema de magia e a forma com que a vida no planeta evoluiu. Então nessa série Dragonsteel a gente vai ver como isso aí aconteceu, né? Que é basicamente o mito de criação da Cosmere, né? Como a gente conhece hoje. Exatamente. Assim, a Cosmere ela já existia antes, né? Só deixando claro. É a criação dos deuses, né? Que hoje existem nos fractais. Talvez fale lá um flashback mostrando como era antes também, né? Vamos ver. Flashback é onde que vai ter? Não, tô falando, talvez tem Dragonsteel como era antes da fragmentação, tô dizendo. Eu acredito que é quase certeza. Eu acho que em Dragonsteel, talvez no segundo arco dos Relatos da Guerra das Tempestades, pode ter alguma coisa. Porque, né, é um lugar que existe desde antes da fragmentação. É tudo, tipo assim, é uma história que eu acho que hoje em dia a gente já tem uma boa ideia dos envolvidos, mas a gente ainda não entende o porquê aconteceu, o que exatamente aconteceu, né, qual que era a intenção, assim. E eu acredito que o pouco que a gente sabe vai ser meio que distorcido quando ele mostrar como realmente aconteceu. Eu acho que a gente vai ter uma visão totalmente diferente do que a gente teve de fagulha até agora, né? Que é basicamente
coisas bem pequenas nas entrelinhas ali que a gente teve poucas informações. Eu acredito que vai ser totalmente diferente do que a gente imagina. Ansioso aí pra isso aí. Uhum. Pra isso aí, gente, vai ser, se for escrito, vai ser a penúltima série da Cosmere. Então vai ter muitos anos aí pela frente. Ele disse que tem dúvida se vai escrever ou não, mas vai, pelo amor de Deus, vai sim. Não, eu acho que assim, é a parada que ele tá dizendo há mais tempo que vai escrever, que todo mundo quer saber, ele não vai escrever, sabe? Eu acho isso que eu acho. Então eu acho que ele vai escrever sim. White Sand é uma história que o Brandon escreveu no começo da carreira dele, chamada White Sand, né? Depois ele fez uma história chamada Lord Magistrel. Depois ele juntou os dois, formou o White Sand Prime. E nesse White Sand Prime ele transformou num quadrinho, em 3 volumes. E depois desses 3 volumes ele transformou num omnibus com conteúdo a mais. Aí a versão canônica até agora é essa versão do omnibus. Aí nela a gente consegue ver coisas que acontecem lá atrás da Cosmere, mas não a ponto de chegar na fragmentação, porque isso aqui já é depois. Aí quanto depois a gente não sabe. Aí a gente vê lá o pessoal que a gente vê nos outros livros mais para frente, ainda sem o conhecimento que a gente vê, né, nos livros mais para frente. Aí o personagem que aparece em White Sand acaba aparecendo em outros livros também. E a gente vê também o sistema de magia que aparece em White Sand, que é explicado em White Sand, acaba aparecendo um pouco também nos relatos da Guerra das Tempestades e alguns dos livros do Projeto Secreto. Uhum. Aí é bem bacana a leitura, né? Só que eventualmente vai ter a versão novelizada dela. Mas essa versão novelizada vai ser igualzinha à do Omnibus. Só vai ter, sei lá, detalhes a mais. Mas você escolhe se vai ler o quadrinho ou vai ser o livro. Tanto faz. Eu acho que nunca vai sair. Talvez demore vários anos para sair, porque eu era para sair ano passado e não saiu, Tá no né? rascunho ali, né? Tá no Não vai. rascunho. Tudo pronto pra ele escrever, só não escreve. E uma coisa que a gente pode. Quando foi que aconteceu o White Sand, é que o Sanderson falou, numa certa vez, que o White Sand acontece depois da quebra do Sacropacto lá no Stormlight Archive, os relatos da Guerra das Tempestades, que é aquele evento que a gente vê no prelúdio do Caminho dos Reis ali. Então a gente tem mais ou menos uma ideia aí de quando aconteceu aquilo ali. Depois de White Sand, a gente tem Elantris, né? E Hope of Elantris, que basicamente é o Sanderson bebê escrevendo. Foi o primeiro livro publicado pelo Sanderson, né? Eu acho que o desenvolvimento daquele livro não é tão bom. Tem algumas coisas ali que ele tá bem... Como é que eu posso dizer? Fresco, assim, né? Iniciante. Exato. Ele não aprimorou tanto a escrita dele, né? Até porque era o primeiro livro publicado por ele, né? Mas é uma história muito boa, ainda assim. E o Hope of Elantris é um conto que se passa literalmente quando acaba o Elantris, né? É uma cena extra ali do final. Mas mais ou menos ele dá uma contextualização maior do final, né? Porque o final é bem corrido ali. Então a gente tem algumas respostas ali do que aconteceu no final nesse conto. Que nunca veio pro Brasil, inclusive. Quando tiver, né, o Arcanum Unbound, a gente vai ter ele. Sim, sim. A trama já tem os direitos, né, do Arcanum Unbound. E esse conto tá lá, nesse livro aí, que é uma coletânea de vários contos e novelas da Cosmere. Depois de Elantris tem o Emperor Soul, que é um conto que também está no Arcanum Unbounded. Eu diria que é melhor, não é um conto, né? É uma novela. Mas eu diria que é a melhor história curta do Brandon, melhor até do que algumas histórias longas, melhor do que alguns romances dele, inclusive. E ele se passa no mesmo planeta que Elantris, né? Então, só que depois, se passa depois de Elantris. E é isso, assim, tipo, eu não posso falar muito dessa história, mas o que eu posso falar é que o céu, né, o planeta que se passa Elantris, é um planeta muito grande. E que tem várias coisas lá que fizeram acontecer de ter mais de um sistema de magia no mesmo planeta, em regiões diferentes. Então, a gente vê um planeta, o mesmo planeta, sob outro ângulo, com outra cultura, com outro sistema de magia.
e, no meu ponto de vista, muito interessante, muito legal. Espero que a trama traga logo o Arcana Unbounded. Inclusive, o Sanderson promete escrever 2 sequências para Elantris, né? A gente vai ter uma trilogia. Então, eu acredito que nos 2 livros que ele vai escrever, a gente vai ter uma visão maior, né? Mais ampla do planeta Céu. Porque a gente vê muito pouco, né? Tanto em Emperor Soul quanto no Elantris em si. Bia falou que o sistema de magia é diferente, mas as origens são as mesmas. São as mesmas, A gente vê algumas similaridades entre eles. Isso tem mesmo. Mas exatamente, é por conta. Tipo assim, as diferenças são por conta de coisas que já aconteceram no planeta Céu, que aí tem a ver com a movimentação das fractais e outras coisas. Que a gente, inclusive, falou a respeito no episódio das cartas do Void. Então, se você leu até Sacramentadora, você pode ir lá ouvir, que a gente fala um pouco a respeito disso. E em seguida é a primeira era de Mistborn, né? Que ela é bem no comecinho, assim, da Cosmere, né? Assim, do que foi contado, né, da Cosmere. E é isso, passa em Scadrial, que é um planeta que ele é... Eu fico pensando assim, sabe, que as fractais que estão em Scadrial, elas agiram muito rápido depois da fragmentação, sabe? Tipo, foram com sede ao pote, assim, né? Que aí fizeram tudo acontecer lá, tipo, fizeram um planeta, né, de uma estrela e tudo mais. Porque o planeta de Scadrial, ele foi criado depois da fragmentação, né? E... Enfim, tudo que acontece em Mistborn já é depois de Emperor Soul, depois de Elantris. E... em Mistborn, eu acho que a gente ainda não vê personagens de outros lugares da Cosmere. O Brandon diz que estão lá, que existem personagens lá, só que a gente ainda não conhece eles, que eles são de Dragonsteel. Cara, ele jogou essa informação há uns 2 anos atrás e depois não voltou mais nada sobre isso. Porque não vai sair Dragonsteel tão cedo, né? Pois é, e a gente tá nessa dúvida aí. Quem é que estava em Mistborn, Elantris, se não me engano, o Warbreaker também, né, que ele falou? O Warbreaker também. Que O são Warbreaker tem um Royd, pelo menos, né? que estão em Dragonsteel, e a gente já viu eles nessas séries aí. Uhum. Maluquice. Pois é. E aí, dentro da primeira era, logo após, a gente tem a história secreta de Mistborn também, né? Que se passa paralelo ali entre a primeira e a segunda era. Na real, a história secreta se passa durante a primeira era, né? Durante o Herói das Eras, né? Exatamente. Eu acho que A partir do final do primeiro livro. Isso. Tem acontecimentos do Poço da Ascensão e Herói das Eras. Isso. Vai junto, né? E em História Secreta aparece personagens de outros lugares, né? Exatamente. Agora também, depois de Mistborn, tem o Warbreaker, que é uma história que se passa no planeta Nautis. Conta a história da Vivena e da Ciri e as presepadas dela lá em Haladren. Aí a gente vê o sistema de magia conhecido como Despertar. Aí a gente aprende que esse Despertar é baseado no sopro que cada um tem, que cada um que nasce em Nautis tem. Aí pode passar para outra pessoa. Aí juntando vários, você aumenta o nível de como é que é heightening em português? Elevações. Isso mesmo, elevação. Aí quanto mais sopro você tem... Sopro não, né? Respirações. Respirações. Tem hora que chama de sopro, tem hora que chama respirações. Sei lá, não entendo não. Quanto mais respirações você tem, mais o nível vai ser mais alto de elevação. Aí você vai ter mais poderes, logicamente. E a fractal de Nautis
se chama Doação. A gente não aprende isso em Warbreak, a gente aprende isso nas epígrafes de Guerra das Tempestades. E a gente vê, né, que o planeta ainda é meio assim arcaico, não tem lá muita tecnologia nesse momento, né, no momento do livro. Exatamente. Nesse momento da Cosmere ainda não tem tanta tecnologia, né? Ela Entre começa... aspas, né? Entre aspas, porque o White Sand em Talden, a tecnologia lá era muito mais avançada do que em comparação com os outros livros, com os outros planetas. Talden tem alguma coisa e indícios que talvez em algum lugar de Scadrial tivesse alguma coisa também escondida. Mas né? é porque o Scadrial, ele tinha... Já teve mais desenvolvimento, né? Só que foi rodado. Isso, exatamente. Então, mas tipo, basicamente o que a gente tem, assim, de relato claro, né? Até... Eu diria que até ali Sacramentadora, mais ou menos, na timeline, né? É um desenvolvimento tecnológico básico, assim, né? Tipo, nada muito impressionante. Sim. Então, depois de Warbreak, né? Nosso timeline aqui, linha do tempo, a gente tem As Sombras nas Florestas do Inferno, que é uma novela do Sanderson que, inclusive, está publicada no Brasil. Eu acho que difícil encontrar hoje em dia, né? Porque tá num livro que já tá esgotado aí. Ele tá na coletânea Mulheres Perigosas, que é organizada pelo George Martin. Foi publicado pela Leia, alguns anos atrás. Tá esgotado hoje, mas você pode encontrar em sebo, talvez em e-book, não sei. Mas ele foi traduzido para o português. É uma história bem diferente do que a gente tá acostumado do Sanderson. Eles têm uns elementos de horror, assim. A gente acompanha um outro planeta ali da Cosmere, que tem uma questão ali, que eu não posso falar, porque é spoiler, né? Ela tem uma questão meio sombria ali que aconteceu. A gente tem alguns indícios do que aconteceu ali em Stormlight, né? Na Guerra das Tempestades. Através das epígrafes ali, a gente tem algumas respostas, né? Mas é bem interessante esse conto também. As pessoas não falam o suficiente dele, inclusive, eu acho. Acho que ele merecia mais reconhecimento, assim. É bem bacana. É um conto que, pra mim, poderia ser um romance. Sim, A concordo. gente tem conhecimento mais sobre o planeta e coisas que aconteceu nele em outros livros, né? Não é nem nessa novela, é em outros livros. Exato. Tipo, a novela mais utiliza do cenário que existe lá, que é um cenário meio horroroso, assim. Mas a protagonista é muito foda. Eu gosto muito dela. Uhum. É o nome Silent. do planeta que não falaram, se chama Trenor. Exato. Enfim, depois de Sombras nas Florestas do Inferno, cronologicamente vem os relatos da Guerra das Tempestades, né? Os 5 primeiros livros, né? No caso, é o primeiro arco inteiro. E eles passam no planeta de Roshar, que é um planeta que existe desde antes da fragmentação de Adonausium, que foi criado pelo Adonausium. E assim, em Roshar tem toda essa questão das desolações, né? Então, de tempos em tempos, vem esse inimigo, que são chamados de esvaziadores, que trazem uma grande ruína para a humanidade. A humanidade tem que batalhar contra esses inimigos. E aí, toda vez que tem essas batalhas, é perdido tecnologia, conhecimento, desenvolvimento de sociedade e tudo mais. E aí, por conta disso, muito de desenvolvimento quanto sociedade, apesar de ser um planeta muito antigo, ele vai sendo perdido, né? Então, atualmente, em Os Relatos da Guerra das Tempestades, é a maior quantidade de tempo que já se passou sem uma desolação. Então, dentro desse primeiro arco, a gente começa a ver um desenvolvimento tecnológico, né? Principalmente aí a galera que está lendo O Ritmo da Guerra, né? Já vai vendo umas coisas diferentes acontecendo, um desenvolvimento realmente inovador, assim, né? E conclui com coisas muito importantes para a Cosmere como um todo, que é o que é esperado, assim como o Mistborn e a Primeira Era conclui com coisas muito importantes para a Cosmere. Os Relatos da Guerra das Tempestades também, como um bom pilar para essa história da Cosmere, né?
E é isso, eu acho que não tem mais muito que eu possa falar sem dar spoiler. Mas assim, a gente também tem que ter em mente, né, que essa história, apesar dela começar nesse momento, né, lá com Kaladin, nesse tempo atual, depois de Sombras nas Florestas do Inferno, a história mesmo começa, o quê? Uns 2, 3 mil anos antes, ou sei lá, que é aquele primeiro time jump que tem. 4 mil. Entre o início de Stormlight e esses 4 mil anos que aconteceu, essas outras histórias aconteceram. Exato. De tempo. Todas essas histórias aconteceram nesse intervalo. Então, a história mesmo de Stormlight começa lá no Sacropacto, no abandono do Sacropacto, até um pouco antes, inclusive. E, enfim, ainda vem aí o segundo arco para, quem sabe, voltarmos ainda mais no tempo, né? Eu acho que a única história que vai fazer parte do que aconteceu antes do Sacropacto vai ser justamente Dragonsteel. Todas as outras acontecem depois. E aí, assim, as pessoas também podem ter em mente que as coisas que, assim, de outros livros em Os Relatos da Guerra das Tempestades estão nessas histórias que se passaram antes dela ocorrer, né? Que às vezes as pessoas perguntam assim, o que é que eu preciso ler antes de ler Stormlight? Nada, você não precisa ler nada. Mas, se você quiser identificar referências, aí lê tudo isso que a gente falou. Aí agora que ele acabou de falar do primeiro arco, vem agora Mistborn Era 2. Mistborn Era 2 se passa 300 anos depois da Era 1. A Era 2 se chama Waxi Iwain e conta a história de Waxilian Ladria, e que conta a história de como ele é forçado a retornar à cidade, investigar aí sequestros e alguns roubos. Aí o cenário já é totalmente diferente da Era 1, já é mais tecnologicamente avançado em comparação, e é bem legal, eu gosto bastante. Tem pistola, né? Tem pistola, e aí? Tem pistola, bomba. tá vendo? Piu-piu. Tem bomba, tem tudo isso. Tem faroeste, tem cowboy. Tem tudo isso. Aí tem como é que chama? Cowboy do faroeste, pistoleiro, alumante. Tem tudo isso. Aí o engraçado dessa Era 2 é que o Brando escreveu a Liga da Lei como uma história mais solo, né? Que ele pensou em fazer. Mas Esse é um spin-off só. Como ele viu que fez aí um sucesso e tal, aí ele disse, vou escrever logo mais. Aí escreveu mais. Foi o segundo e o terceiro livro. Mas não acabou aí, né? Que teve um tempinho aí de 2016 até 2022, que foi quando lançou o quarto e último livro. E aí, assim, vai sair esse ano, né, aqui no Brasil. Sim, e aí aqui eu no Brasil são 4. já vou deixando as pessoas viciadas. Primeiramente, é muito diferente da primeira era. Não achem que vocês vão chegar lá e ver uma coisa parecida. Tipo, em estrutura de história, em personagens, são muito diferentes. E além disso, também você vê claramente como começou como um spin-off de fato. Tipo, no início é só uma historinha, hahaha, hi, faroeste alumântico. E aí você vai pro segundo livro e você fica, nossa. Vai pro terceiro livro, tipo, está crescendo o escopo. E aí chega no quarto livro, o Brandon tá tipo assim, Cosmere, é isso aí. E aí joga um monte de coisa da Cosmere na sua cara. E você se diverte. Né? Aí você pega umas conexões assim e tal. Enfim. Muito, muito bom. Todo mundo gosta. Na verdade, todo mundo gosta não, né? Eu que gosto. Eu também gosto. Todo mundo nesse podcast gosta. Menos o Nery. Eu gosto, gente. Eu gosto. Mas eu prefiro a primeira era. Eu prefiro a segunda. Eu gosto mais da segunda. Eu gosto muito da segunda. É muito bacana. Uma das coisas que eu tô ansioso pro Cosmere RPG é as ilustrações que vai ter. Da segunda era? Também, é porque Era 2 é muito fraca em ilustração. Não tem quase nada. Porque ela não é tão amada, né? Sim, a galera se frustra porque não é igual à primeira, né? Tipo, porque ela não é uma fantasia épica de cara, né? Ela tem outro teor.
Sim. Mas, nossa, é muito bom. Eu gosto muito. É muito divertido, assim, pra mim, sabe? Aí vai ter também um livro meio que spin-off, né? Escrito pelo Isaac Stewart. Uhum. Nessa era 2 também. Agora só Deus sabe, né? Que ele tá escrevendo já tem uma era já. Tem 1000 anos pra Como é que ele está escrever. escrevendo? O livro já está pronto desde E 2023. por que Né? não sai? É porque tem etapas em escrever livro. Muita gente, quando acaba de Não é escrever o um livro, Brandon Sanderson, né? É foda. muita gente, quando acaba de escrever um livro, tem que aprimorar aí. Tem etapas aí. Ah, ele não é o Brandon Tem gente que Sanderson. tem 20 anos Escreve e aprimorando isso cospe. aí. Tem um autor que Tem, tem um, 20 anos aprimorando coisas. Não tem, lança o outro livro. que tem uns 15 também. Pois Eu não é. vou falar quem é. Pois é. Aí, ok. Aí depois de Mistborn Era 2, vem o quê? Nery, fala aí. A gente vê o segundo arco de Stormlight, né? Os relatos da Guerra das Tempestades. A gente vê que. Eu não diria que isso é spoiler, mas no final do Wind and True, a gente tem mais ou menos. Ele está. A gente vê a Cosmia se alinhando ali. Onde. A gente vê a segunda era de Stormlight se alinhando com o final da primeira era de Relatos da Guerra das Tempestades. E aí, o segundo arco vai se passar justamente depois da segunda era de É. Mistborn. Então, o segundo arco de Stormlight vai se passar depois da segunda era de Mistborn. Vem aí uma coisa. Vem uma coisa. A gente tá com Uma coisa expectativa. grande. Esse livro, o sexto livro, né, de Stormlight, que vai marcar o segundo arco, né, da série, vai ser lançado mais ou menos entre 2031 ou 2033. A gente ainda não tem essa informação concreta. Certo. O Sanderson deu essas duas datas aí. Ou em 31 ou 33. A gente não sabe ainda. 31 Espero já que olha seja os 31. dados. Pelo amor de Deus, ele vai Espero escrever que seja no jeito. 31. É uma Porque- Vai máquina. lançar em 2030, tô nem aí. Porque Daí seria é muito bom. Mistborn ainda. Porque o primeiro arco de Stormlight terminou de uma forma que ficou todo mundo paralisado. Tá todo mundo em estátua, assim. Que ele não tem uma conclusão. A história simplesmente parou. Então a gente vai ficar nessa expectativa durante anos até vir esse segundo arco. Inclusive, esse livro vai ser lançado esse ano aqui no Brasil. Mais ou menos novembro, dezembro. Vento e Verdade. Você tá assustando as pessoas, né? As pessoas vão achar que não tem final. Inclusive, eu Não recomendo. tem, Né? Não tem mesmo. mas é muito bom, Não né? entendi essa risada aí. Não entendi essa risada. Ah, amigo, por que, né? Aí eu recomendo, sabe, todo mundo que tá ouvindo, começar a praticar exercício, vai pra academia, Pra ter Sim, saúde, cuide né? da sua alimentação. pra gente ficar todo mundo vivo, Como né? salada. Vamos estar cuidando da saúde mental também, pra não surtar até lá, tá? Não, Difícil saúde também, né? mental não. Saúde Esse mental livro aí. é que não deixa não. Não pode ser fã do Brandon Na Sanderson com América saúde Latina não tem mental, um né? Tá saúde mental. proibido. América Tá Latina não, proibido. não pode, Ah, tá é, proibido. é que a gente não tem a moedinha, né? Não tem a mais. Difícil. Aí depois a terceira era de Mistborn, que tá para sair em 2028, o primeiro livro, que hoje, inclusive, falamos que o primeiro livro está concluída a escrita, mas ainda vai passar por período de revisão. O Brandon vai escrever o segundo, o terceiro, e depois vai mandar tudo de uma vez para editora, né? E vai ser publicado a partir daí, um por ano, em 2028, 29 e 30. E é isso. Mistborn Era 3 diz que se passa quanto tempo depois da Segunda Era, amigo? Eu esqueci. É o quê? Uns 500 anos? 50? Isso. Ah, então. 50 anos. Então, e o Breno disse que é uma época similar à época da corrida espacial que tivemos aqui na Terra, né? Assim, tipo Guerra Fria, o surgimento dos primeiros computadores, né? Então já vai ser uma era mais tecnológica do que armamentícia, né? No caso, armamentícia tecnológica, provavelmente, né? E é isso, já vai se passar depois do segundo arco de Stormlight. Provavelmente teremos foreshadows de coisas que aconteceram em Stormlight, a gente não sabe, mas estaremos prontos também, porque é mais uma era de Mistborn. E tipo assim, diferente da segunda era, que desde o começo
era para ser um spin-off e aí se tornou uma era em si, a terceira era, ela sempre foi, tipo assim, pensada para ser uma era de Mistborn. Então eu tô imaginando uma coisa épica, tipo a primeira era. Eu tô com expectativa muito alta pra esse Mistborn. Eu estou com expectativa bem. Inclusive, o tamanho dos livros vai ser do tamanho dos livros da primeira era, né? Que são livros maiores. Pois é. Isso, Nada assim, de panfletinho aqui em casa. Eu sou Maria Calhamaço, gente. Gosto de um tijolo. Então, por favor. Cara, é tão estranho você pegar um livro curto do Brandon, né? É muito esquisito. É muito esquisito. Às vezes, é muito esquisito. Eu acho, sinceramente, que ele escreve melhor histórias longas do que histórias Eu curtas. concordo. Eu também acho. Mas, apesar de que Emperor Soul é uma das melhores histórias dele e é curta. Né? Mas só essa também. Os outros, todos os maiores são melhores. dando um parênteses aqui nessa fala aí que tu falaste de história curta, no Taylor Realities, o Brandon fez duas. Não foi nem conto, foi flash fiction. Eu não sei como é que isso é em português, flash fiction. Tipo, extremamente rápido, Uhum. bem curto. Nem li nem ainda, mas ele fez lá, vamos ver se é bom. Acho que aqui seria um ponto também. São pouquíssimas páginas isso aí. Só de teste, né? Pra testar. Então tá. Agora vamos ver. A próxima na linha do tempo é atualmente 3, a garota do Mar Esmeralda. Três, a garota do Mar Esmeralda é uma história, um volume único. É uma história que se passa com o Royd como narrador. Ele está contando essa história para alguma pessoa. Contar a história de 3 no planeta Lumar, que ela tenta salvar a pessoa que ela gosta, Charlie, que ele foi raptado pela feiticeira. Aí essa é a história. Aí a gente começa lá com um cenário meio medieval e tal, mas a gente vê que tem algumas tecnologias aí meio avançadas e já no final da história a gente vê uma coisa muito avançada. Aí a gente percebe o porquê já está na era espacial esse livro. Uhum. Eu acho que da era 3 para 3 deve ter um salto temporal enorme. Ou pelo menos bem grande. É porque em 3 a gente vê que os ideais saíram de lá, né? E também Aí- a gente vê que outros planetas se desenvolveram também, para além de Scadrial, por exemplo, que é a história recente, né, que a gente tem, para além de Roshar, que outros lugares se desenvolveram bem mais do que a última história que a gente leu lá. Interessante, né? Aí, assim, não vai ter outro livro nesse planeta mais, tá? Acabou aqui. O que pode ter é no Cosme RPG, no livro de Saltamundos, que provavelmente o livro de Saltamundo vai ser vários planetas aí pequenos num livro só. E talvez tenha coisa de Lumar lá e ele fale sobre os outros éteres que a gente não viu ainda. Então, depois de Trez, né, que foi o primeiro projeto secreto de Brandon Sanderson, a gente tem Sunlit Man, que no caso é o quarto projeto secreto. Mas na linha temporal aqui, ele tá depois de Trez, né? Sunlit Man é um livro que se passa depois de Wind and True. Tipo assim, no caso é um personagem de Stormlight Archive, que a gente vai acompanhar aqui. Ele numa situação bem diferente do que ele tá lá em Os Relatos. Esse povo vive, né? Pois é, né? É um livro que ele também divide algumas opiniões, porque ele tem muita cena de luta, né, de ação. Então a gente não gosta tanto. Mas pra quem gosta, é um prato cheio, porque tem muita cena de ação aqui nesse livro. É um livro que... Como é que eu posso dizer? Eu acho um livro muito mental, sabia? Tipo, Sim. além das cenas de ação, a gente vive muito dentro da cabeça do protagonista. Não tanto nas interações que ele tem, sabe? Exato. E aí eu entendo como isso pode ser cansativo. Porque ele tá bolado, né, assim. E ele tem um sentimento de culpa, e você não sabe por quê. Porque
essa história dele é complementada com o que acontece antes em Wind and True, Vento e Verdade. Meio que ele pega aquele quebra-cabeça ali, né, e vai montando, mas a gente descobre o que aconteceu com ele em Wind and True, que foi um livro que foi lançado depois. Mesmo o livro se passando cronologicamente depois do Wind and True, né? Então a gente fica o livro inteiro sem saber o que aconteceu em Rochar, justamente porque ele dá spoiler. Olha que bacana. Do que aconteceu em Vento e Verdade. E talvez até coisa do 6º livro, que a gente nem leu ainda. Talvez tenha spoiler ali. A gente não sabe. Não duvido nada. E esse livro vai ser lançado no Brasil esse ano. Vai ser o projeto secreto do ano, que a trama vai trazer aqui pro Brasil, né? Daqui 3 ou 4 meses vai lançar. Exato. Vai ser mais ou menos em abril e maio, né? Por aí. Aí é a escolha de vocês aí, tá? Quem ainda não leu, se quer ler antes ou depois de Vento e Verdade. A gente leu antes. Assim, deu spoiler? Deu spoiler, mas assim... Mas eu diria que ok. é um spoiler sem contexto, porque a gente não sabe o que é que ele tá falando. A gente só entende que é spoiler depois que a gente lê Vento e Verdade. Assim, amigo, tem uma parada em específico que eu acho que é spoiler mesmo, assim, que eu acho que pra quem já tá meio que por dentro da Cosmere e do que é que, por exemplo, coisas que o Royd tem e tal, é meio que um spoiler o que a gente descobre, assim, né? Mas eu acho Mas o como, o quando, o etc, é tudo em Vento e Verdade. justamente por isso que eu acho que não é uma coisa que vai estragar a Não experiência de estraga a leitura. experiência. Eu Vocês vão acho que ficar tipo, caraca, foi aqui. Pois é. Eu acho que você surta mais lendo o Sunlit Man antes. Porque você fica, tipo assim, ansioso pra saber o que aconteceu e Eu acho ler que a Vento e pessoa Verdade. surta independente da ordem, assim, sei lá. É meio surtativo, assim, a parada, sabe? Eu defendo que a pessoa leia antes, porque se não pudesse ler antes, a trama não lançava antes. Pronto. Amigo, Brandon Sanderson lançou antes de Vento e Verdade. Se o autor Mas lançou antes, é porque pode ler antes. eu tô falando do lançamento brasileiro. Ah, sim. Mas o lançamento brasileiro também não tem muito critério, né, amigo? Tem coisa que eles lançam numa ordem totalmente maluca. Vide que ainda não temos Dragon Shield o quê? Downshard, né? Exato. Tipo, gente, como eu tô torcendo. Gente, se a pessoa da trama, se você estiver ouvindo a gente, você sabe quem você é, que eu sei que você ouve a gente. Cara, lança um lançamento surpresa de Downshard, por favor. Lançamento surpresa. Antes de Vento e Verdade por é essencial, favor. gente. É essencial Downshard chegar antes de Vento e Verdade. E deveria ter sido lançado antes do Sunlit Man, inclusive. Ai. Vai ser ótimo quando a gente tiver todos eles aqui. Aí de comentar, porque vai que é Elantris. Eu prefiro Downshard do que Elantris. Eu No acho que estágio atual também. Downshard é mais importante, amigo. Pros lançamentos que a gente tá tendo. Realmente. Mas não que Elantris não seja, Elantris também é importante, mas Elantris a gente pode esperar até ano que vem. Exato. E Eu Downshard... sou da opinião, qualquer um dos dois tá bom. Pra mim também, eu já li, né? Sim, mas acho que em questão de importância do que a Mas é gente... ignorante, viu? Tá doido. Amigo, pensa comigo. Em questão de importância, a gente teve Ritmo da Guerra. Sunlit Man vai chegar agora. E Vento e Verdade no final do ano. Downshard é essencial nessas 3 histórias. Vamos falar o título brasileiro, que vai ser Fractal do Alvorecer. Verdade. Exato, maioral. Depois de Sunlit, na linha do tempo, é Yumi. E assim, tem uma palavra do Brandon, né, que ele diz que assim, depois de Yumi tem Isles of Emberdark, já dando um spoiler, né, da linha do tempo. Mas ele diz assim que Isles of Emberdark, Ilhas de Brasa Treva, se passa um pouco depois de Sunlit Man. E ele diz que depois de Sunlit Man é Yumi. E que Isles é o mais avançado que temos da Cosmere. Então, o que é que eu imagino a partir disso, né? Interpretando isso. Que pouco tempo depois de Sunlit Man é Yumi, só que se passa num outro planeta. E Yumi é um planeta que não tem tanto desenvolvimento tecnológico, então não evidencia essa localização temporal, né?
E além de que também, tipo, pelo menos até onde eu tô, né, na história, não tem nenhum personagem assim, ou coisa que acontece que dá a entender que é muito no futuro, sabe? Porque até tipo assim, por exemplo, a aparição do Royd, ela consegue ser datada, mas não é tão no futuro como o Brandon disse que é, sabe? Enfim, é isso. E Yumi se passa tipo assim, conta a história de dois garotos, um garoto e uma garota, que estão em lugares diferentes, basicamente lugares de natureza opostas, e que eles, tipo assim, começam a trocar de corpo. Tipo, ele habita o corpo dela e ela fica, tipo assim, do lado dele como se fosse um fantasma, vendo ele habitando o corpo dela, e vice-versa. E aí coisas acontecem, existe um motivo pra isso e etc. Como se eu fosse você da Cosmere. É como se fosse você, é o Your Name da Cosmere. Exato. E etc. Muito legal. Até onde eu tô. Eu ainda não terminei, não. Tô bem perto do fim, mas eu tô gostando. Quem vai falar de Aiza? Gente, eu esqueci de falar disso na notícia. Muito importante. O Nery terminou a Aiza of Verdade. Finalmente. Durou 6 meses, tá? A gente tem que fazer episódio, 6 né, amigo? meses. Enquanto você ainda Tem que lembra da fazer história, episódio. porque eu já Vocês já esqueci. esqueceram, né? Ah, mais ou menos. Uma reviravolta aí pra ver os pontos do livro, que já faz tempo que eu li também. Cara, eu demorei 6 meses pra ler esse livro. Pô, velho. É o Mas- tal do fanfic, né? Mas gostei bastante. Agora não tem mais nada da Cosmere pra eu ler. É o tal do Até fanfic. então, né? Até então. Porque daqui a pouco. Até agora. Espera sair o e-book daqueles contos lá que saiu na Dragon Ainda Shield tem Nexus. isso, né? Não saiu É, ainda o e-book. Falando agora, né, de Isles of the Ember Dark, ele é o Projeto Secreto 5. Ele é um romance que incorporou e expandiu a novela que se chama Six of the Dusk. Que ela já se passava, era o que mais se passava no futuro da Cosmere. Aí o Brandon decidiu simplesmente expandir, né? Que ele viu que o personagem lá era bacana, queria falar mais do reino cognitivo, da era espacial, e decidiu lá, quer fazer o livro. Aí para isso ele colocou outro ponto de vista de um dragão que se chama Starling. Aí é isso, tem uma parte do livro que é do Dusk e outra parte da Starling. Aí é bem bacana, que a gente consegue ver referências dos livros passados e dar uma ideia de como tá os planetas nesse momento. Que é só treta agora, só treta aqui. É um livro recheado de fanservice. Tipo assim, Sandman, o Brandon, ele colocou como dedicatória os fãs da Cosmere. Tipo, o Trez e Yumi, ele colocou dedicatória à esposa dele, né? Que é uma diva. Porque são livros mais românticos e tal. O Sandman foi pros fãs da Cosmere. E Foi aí... pra mim. Foi pra mim, E aí que traz assuntos que o fã da Cosmere tá interessado, assim. Tipo, assim, o fã da Cosmere que, assim, tá querendo entender detalhes e tal. Isles of Ember Dark tem muito fanservice. Tipo, no sentido de dar respostas de coisas que ele só deu dicas de que existe. Coisas que ele só falava em World of Brandon, que, tipo, só falava em eventos, sabe? Então tem vários fanservicezinhos, assim, de como é que está, por exemplo, Scadrial, o que é que Scadrial andou fazendo. Não Scadrial toda. Depois. Hã? Não é Scadrial toda. Não é Scadrial toda, mas Scadrial metafórica. O que é que Roshar está fazendo agora? Sim. Sabe? Coisas assim, que eles ficam tipo, caraca. Tem cena que você fica confabulando, assim, o que é que aconteceu? Tal Shard fez isso. E tipo assim, gente, tal Fractal fez aquela coisa. E não cita o que eles fizeram. Prenda o Brandon Sanderson. E tipo assim, você fica sem saber. Pois é. É claro, temos o Royd lá também, pra ficar soltando umas coisas, assim. A protagonista é uma diva. Adorei conhecer dragões. Tem referências atrás também. Tem referências atrás. Verdade.
Inclusive, vocês sabem quando que vai se passar o novo Projeto Secreto, o sexto, o December lá? Ele falou sobre isso. Antes de Silent Man e Depois de Tress. isso, né? Falou 3 e Silent Man, não foi? Entre Tress e Silent Man. Não, é o seguinte, na verdade, eu vou abrir aqui a fala dele, mas é o seguinte, se passa antes de 3 e Silent Man, mas o Royd contando depois dessas histórias, é isso. É verdade, é isso mesmo. Então a gente tem a quarta era de Mistborn, né? Ou talvez quinta, a gente não sabe. O Brandon tem intenção de escrever mais uma trilogia de Mistborn depois da terceira era, que seria uma trilogia cyberpunk, né? Uhum. E a quarta era vai ser 100% Space Opera. Imagine Star Wars de lutinha, de poderzinho de metal, vai ser isso. A última era de Mistborn vai ser a história que vai concluir a Cosmere. Eu preciso lhe corrigir uma coisa. Não só lutinha de metal, lutinha de tudo, porque vai ser o final da Cosmere, isso aí. Ah, sim. Mas no caso é porque é Mistborn, né? Mas vai ser lutinha de tudo. Pode botar tudo vai ter aí. Oxi. Levando em consideração The Lost Metal, né, que já tem uma variedade, né? Pois é. Então, Ember Dark deu, tipo assim, só um gostinho do que vai ser essa era espacial aí. E eu tô muito ansioso, gente, pra ter essa série 100% espaço, gritaria, explosão, guerra de um planeta contra outro. De, sei lá, bomba nuclear, de investidura. E é isso. Vai ser porradaria 100%. Um dos protagonistas vai ser o Royd, dessa última trilogia de Mistborn. Talvez a gente tenha informações sobre o que aconteceu na fragmentação de Adonausen. Talvez a gente não tenha todas as respostas. Né? É isso, mas com certeza a gente vai ter mais coisa que vai ser desenvolvida. O Royd sendo o protagonista, amigo. Vai ter muito mais coisa que a gente vai descobrir. Será que vai se passar em Yolen, uma parte do livro? Grande chance. Como é uma space opera, pode ser que fique passando. Pode ser em qualquer lugar. É. Agora, só acrescentando uma parada que o Nery falou, que talvez seja a quarta, talvez seja a quinta era, porque o Brandon, tipo assim, já tem um tempo que ele fala que talvez faça uma era de Mistborn, uma trilogia de Mistborn cyberpunk, que aí se passaria entre a terceira era e entre esse space opera, sabe? Seria entre esses dois. Então teria localizada no tempo ali, talvez nessa época de Sunlit, ou antes até de Sunlit 3. Porque, sinceramente, vendo o quanto de coisa que tem no começo, entre aspas, da Cosmere, a segunda parte parece meio vazia. Então eu tô achando que vai aparecer mais coisa, que o Breno vai lançar mais coisa. Eu sou meio contra essa trilogia cyberpunk, porque a gente já tem um bocado de coisa pra escrever. Você é contra até estar na sua mesa se você estiver lendo, Gustavo. É o quê? Você é contra até estar na tua mesa e tu estiver lendo e achando bom, amigo. Com certeza, se ele escrever, eu vou ler e vou achar bom. Mas é o que tem. Eu acho que pode ser um conto ou novela, não precisa ser uma trilogia. Então, é o que eu tô dizendo. Ele já falou que se ele não tiver tempo para escrever a trilogia, ele vai escrever pelo menos uma novela. Aí é o seguinte, eu prefiro que esse tempo do Cyberpunk seja dedicado a fazer o Dragonsteel, a série Dragonsteel. Ah, sim. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Para garantir. Porque até ele terminar a Cosmere, quando ele terminou a Cosmere, mas ele não vai parar de escrever livro. Ele pode continuar escrevendo livro de coisa que aconteceu antes, entendeu? Ele falou que vai terminar a Cosmere, tipo, tem um final, e que daquele ponto final ele não vai ultrapassar, mas que ele pode escrever prequel. Tipo, ele pode escrever histórias que se passaram antes, né? Então, fica aí aberto. Outra coisa, essa era final de Mistborn vai ser um livro grandão, né? Do mesmo tamanho da Guerra da Tempestade. Tamanho de Stormlight. Ai, aleluia. 1000 páginas. Adoro, gente. Livro de 1000 páginas que você lê como se fosse livro de 500. É incrível isso, né? Todo livro de Stormlight a gente lê muito rápido, gente. Pelo amor de Deus. Assim, se tivesse menos páginas, eu leria ainda mais rápido, né? Mas 2 semanas, 3.
por Cara, aí eu que acho eu que leio um livro de Stormlight novo, né? o maior tempo de livro que eu li de Stormlight foi 10 dias. Que foi o The True, que foi o que eu mais demorei pra ler. Eu Pelo não, amor de Deus. eu não É, curto muito meu tempo, não. o que eu mais demorei pra ler também foi o Wind True, que foram 3 semanas. Mas também porque eu tava lendo e mentalizando. Não vou ter pressa. Vendo todo mundo acabando, todo mundo terminando de ler. Eu não vou ter fomo. E caiu bem nas E minhas eu férias. ignorando. Caiu bem nas minhas férias. Foi muito bom. É, foi nessas férias, verdade. Enfim, gente. Acho que essa foi a timeline. Se vocês tiverem dúvida, manda aí, tá? Tomara que tenha ficado claro. Com certeza terão outros livros aqui. Tipo, o Brendo tá previsto lançar Elantris 2 e 3, né? Ser uma trilogia. Em algum momento. Então deve entrar aqui nessa timeline depois. E outras coisas também que ele prometeu, né? Algumas coisas que ele prometeu já está aqui, tipo Dragonsteel, Era 3, 4 de Mistborn, o segundo arco de Stormlight também. Mas tem outras coisas que ele prometeu que não estão aqui. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala de futuros lançamentos da Cosmere, e lá a gente dá uma resumida em tudo que ele prometeu. Até nessa nossa live que a gente fala do State of Sanderson, a gente também dá uma resumida, tá? Aí tem muita coisa, realmente. Inclusive, ele fala sobre a possibilidade de escrever uma sequência pra Warbreaker, né? Sim. Nightblood. Que é uma coisa que tá nos planos dele há muito tempo. Agora ele não fala tanto, né? Não dá tanta esperança pra gente, mas eu acho que um dia pode ser que esse livro saia. Pode ser. Eu acho que ele vai acabar tratando disso em outras histórias, sabia? Tipo no segundo arco de Stormlight, talvez, ou outra condição. Sim, sim. Eu quero deixar minha mensagem aqui de indignação para Dragonsteel, porque eles são muito safados. Eles só querem dinheiro. Sim, Como né? é, Meu Deus, o preço é dinheiro. como é que eles lançam 2 contos só em formato físico? Cadê o formato digital para o pessoal ler? Me diz. Não, odeio os fãs internacionais, claramente, né? Ele quer que a pessoa seja obrigada a comprar o livro físico, Americano ainda. aí depois a pessoa tem que comprar o e-book. Ah, pelo amor de Deus. Pois é, absurdo isso, Gustavo. Também acho. Absurdo. Pelo menos liberasse o e-book, né? Pô. Sim, o e-book. Será que ele vai lançar, talvez, com o financiamento coletivo? Eu não sei. Em algum momento isso deve sair em e-book, não é possível, gente. Não, tem que sair alguma hora, porque eu não vou comprar um livro físico, ainda mais sendo um livro vira-vira da Também não. finura do meu mindinho. Vai sair Custando, o olho da vai custar cara, no gente. mínimo R$ 100 um livro desse. Pelo amor de Pois Deus. é. Agora, se for o e-book, aí dependendo do valor, eu até gasto um dinheiro. Esse e-book acho que vai custar $5 ou menos. É baratinho. Então, Vai ter também coisa que a gente não falou, mas que não é canônico. No, nos livros ilustrados que vai ter o financiamento coletivo esse ano. É em março, né, que vai abrir. sim, é É massa. março. Pronto, daqui 2 meses. Vocês compraram um pin de pré-venda rapidão? Que Eu não. que tu tá falando? Tu pegou o pin de pré-venda Financiamento. do Casmen Fins? Se você pegar, você vai pagar imposto em tudo que você apoiar. Então, lembre-se Não. disso. Não, mas eles não pagam. A da Dragon Steel, geralmente, eles cobram imposto, pô. Verdade. Mas eu não vou pagar um crédito só pra receber isso aí. Eu não tô doido. Eu tô Verdade. apoiando. Eu não sei não se eu vou apoiar, não. Tô na dúvida ainda. E vai ter uma história nova lá, que é dos Casme Friends. Uhum. Mas ela não é canônica, tá? Ela é só uma história. Parece uma história infantil, inclusive. Vai ser tipo assim, o demônio do abismo conversando com o seu amiguinho, o demônio do abismo. Parece uma coisa assim. Esmelinguido do abismo. Sim. Muito bom, inclusive, vai ser muito bom. Aí ela foi co-escrita pelo Dan Wells, tá? Muito bom. Com o filho do Dan Wells. Com o filho do Dan Wells também? Eu Não, disse com com o filho
Ah, Confie. confie. Ah, tá. Achei que era o filho dele escrevendo. Aí virou festa também, né? Aí qualquer um pode também, até eu. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para nossas recomendações. Espero que vocês tenham recomendações. Eu tenho. Eu tenho também. A minha recomendação, para quem me conhece, assim, quem me conhece já sabe qual que é. É isso. Quem começa? Eu vou começar. Minha recomendação, gente, vai ser o meu clube do livro. Sim, Stormlight Brasil. Agora eu tenho um clube do livro. Todos os meses a gente vai se juntar no grupo ali pra ler um livro escolhido por mim ou por vocês que estão no grupo. E vai ter também um novo podcast. Eu vou estar todo final de mês também comentando as impressões do livro que foi escolhido pelo mês, que foi escolhido no mês, pra lançar um episódio aí. Pra vocês que estão lá. Grande escrito em aço. Sigam Escrito em aço. @escrito em aço Podem seguir no Instagram, escrito no em aço. Instagram. Exatamente. Finalmente desenterrei esse negócio aí que eu simplesmente tinha esquecido a senha. Não postava muito lá. Mas é uma extensão aí do Stormlight Brasil para falar de outros livros, de outros autores, outros gêneros que não tem a ver com o Sanderson. Ou às vezes tem também. Mas é isso. Importante você falar, amigo, que é um clube do livro, principalmente para fantasia, sci-fi, né? Exatamente. Porque aí, assim, eu acho que todo mundo que gosta de fantasia tá sabendo dos milhares de lançamentos incríveis que teremos nesse ano. Não Pois só de Brandon Sanderson, como também de outros autores que eu mesmo tenho muito interesse em ler. Então, o Nair estará organizando a LC de todos eles. Eu acho lindo que vai ser 100% problema do Nair e a LC, sabe? Eu só vou estar lá pra... Eu tô lá assim, ó, torcendo. Vai, Nair, lê. Enquanto você tá ouvindo isso, já saiu o cronograma do primeiro livro, que é A Vontade de Muitos. A gente vai estar lendo esse livro durante fevereiro. Vai ter um episódio do podcast sobre esse livro. Eu vou lançar o podcast já antes do mês começar. Eu vou fazer um episódio piloto aí, explicando certinho como vai funcionar o Clube do Livro. Como você pode apoiar também, por favor, porque eu não tô ganhando nada com isso. Você pode apoiar comprando no link da Amazon ou de alguma outra forma que eu vou te explicar lá no episódio. Enfim, sigam Stormlight Brasil, escrito em aço aí nas redes sociais, que eu vou estar sempre postando por lá. Então, gente, é o seguinte. O final de ano chegou, né? Tava lá vivendo minha vida, finalmente férias, aleluia, Senhor. Aí eu, vou ler Yumi. Só que assim, coisas aconteceram, eu fiquei com a cabeça cheia, tava precisando de uma farofada e tal, e minha timeline só tinha pessoas jogando rock na minha timeline. Então eu resolvi assistir Rita de Reverie, ou Rivalidade Ardente, que é como ficou o nome em português. A série ainda não saiu no Brasil, na HBO Max, mas deve sair agora em fevereiro. Não lembro a data. Como é que tu assistiu? Como é que eu assisti? Eu tenho uma amiga minha que mora no Canadá. Então a gente assistia em Meet. Ela tem Crave. Não é meme. Não é meme. E não é meme, eu juro. Bárbara, amiga, ela não vai ouvir isso, porque ela só, tipo assim, ela leu 3, ela leu Yumi, do Brandon Sanderson, então ela não vai ouvir esse episódio, mas Bárbara, amiga, um beijo. Enfim, muito boa a série, tá, gente? Melhor que o livro, então você pensa assim, vou ler o livro pra ver a série. Primeiro, não precisa, porque a série é igual ao livro, tá? Que vai sair pela Out, inclusive o livro. A série é realmente assim, igual ao livro, você não precisa ler, e a série ainda é melhor que o livro. Então, fica aí minha recomendação, quando sair no Brasil, vocês assistam. Se conta a história de 2 jogadores de hóquei de times inimigos, que eles se conhecem, começam a se envolver inicialmente apenas sexualmente, e aí isso se torna um romance, eventualmente. É uma coisa enemies to lovers, ou rivals, ou rivais para amantes, sei lá. Muito bom, muito envolvente. Você começa, meu Deus, putaria, e continua, você fica, ai, que fofinhos, e é isso, você é vendida pro casal. Vai, Gugu. Eu não tenho nenhuma recomendação muito espalhafatosa, igual a dos dois. A minha não é muito bem explicada, porque é só um negócio que eu achei legal, que eu gosto. Eu já recomendei alguns jogos da série de Dragon Quest antes.
Aí a Square Enix vai lançar agora o Dragon Quest VII Reimagined, é o segundo remake do Dragon Quest VII. Ele lançou originalmente no PlayStation 1. Aí o primeiro remake dele foi para 3DS. Muito bacana essa versão de 3DS. Gosto muito dela. Já joguei ela também. Não joguei a de PlayStation 1. Nem jogo, nem vale a pena. Uma das características desse jogo é que ele é muito grande. Ele tem mais de 100 horas aí, bem mais que isso aí para terminar. Tem uma foto lá da época, né, quando eles estavam fazendo o jogo. É uma estante todinha. Aí tem, sei lá, 5 prateleiras na estante e a estante cheia até o final. Só de texto que tem dentro do jogo. É como se fosse ler uma estante todinha de livro dentro desse jogo, de tão grande que ele é. Eu nunca leio os conteúdos escritos do jogo. Pois você não adianta jogar, porque para jogar é para ver a história. Aí, enfim, nesse remake, ele é reimagined, ele reimaginado. Eles estão tirando aí algumas coisinhas para diminuir um pouco do tempo, para dar uma facilitada aí no gameplay. Facilitada entre aspas, porque o jeito que jogava RPG no passado é diferente do jeito que a gente joga RPG agora. Precisa dessas facilidades assim, porque é muito chato ter que ficar farmando, feito um trabalho aí, não gosto disso. Quanto mais facilitar para mim, melhor. Eu jogo no normal, não precisa ser no fácil, mas se deixar fácil para jogar, a história tá bom para mim. Aí, não lançou ainda, vai lançar agora no começo de fevereiro, acho que é dia 2 de fevereiro, eu vou confirmar agora. Aí lançou a demo 2 semanas atrás. Aí eu já testei a demo e está muito otimizado. Os desenvolvedores aqui, eles acertaram demais. Nunca vi um negócio acertar tanto, porque ultimamente os desenvolvedores eles estão cagando no jogo. Quer que a pessoa tenha um PC danado para jogar as coisas. Nada a ver isso. Aí aqui não, eles fizeram funcionar perfeitamente aqui no meu notebook, rodando a 60 FPS, tranquilo, liso, sem nenhum travamento e de boa. Só para o jogo e vou jogar bem muito e vou fazer tudo isso dele. Eu já gosto da história porque eu já tinha jogado a de 3DS e agora vai ter algumas coisinhas a mais, né, para ser o diferencial, né, do remake aí. Aí vou jogar e é isso aí. Outra coisa também é que o estilo de animação dele é meio diferente dos bonecos, porque eu achei estranho, né, quando anunciaram, porque eles fizeram bonecos na vida real, de madeira bem feito lá, todo bem feito, e escanearam esse boneco e usou o modelo dele para o modelo no jogo. Aí por isso que eu achei estranho, né, mas dá para se acostumar. Enfim, muito bom a história, vale a pena jogar, apesar de ser caro, né, porque todo jogo novo é caro, mas tem lá o preço localizado, né? Para PC, para console não, console é caro. Não tem pra onde fugir, né? Aí é isso aí. Se quiser comprar a versão de luxo, pode jogar 2 dias antes do lançamento oficial. Tu vai comprar? Não sei. Vai lançar dia 5 de fevereiro. Aí eu não sei se eu pego a versão de luxo ou não. Eu já sei que eu não vou jogar no lançamento. Mas, então não vale a pena. Mas o que tem na versão de luxo, o que tem na versão de luxo é que a pessoa pode comprar no antecipado antes do lançamento. Tem uma skin para o personagem principal, que é a roupa do protagonista do Dragon Quest VIII. Eu não ia usar essa roupa, não quero usar a roupa de outro protagonista. Aí tem também uns itens também que melhora os status do personagem. Sim. Que é opcional, né? A pessoa ter isso, não é obrigatório. A pessoa consegue no jogo. Aí tem também umas DLCs que é para enfrentar bosses mais difíceis ao longo do jogo. Mas essas DLCs parece que vão ser vendidas separadas. Aí por isso que eu não sei se eu vou comprar de luxo ou não. Vou decidir ainda. Então é isso aí. Comprem Dragon Quest VII Reimagined. Muito bom.
É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Telepena nas redes sociais, @Telepena Podcast, em todas elas. Se você tiver alguma ideia de episódio, enfim, alguma coisa que você quer ver a gente conversando a respeito, fala com nós, tá? Só deixar comentário aí. A gente tem uma comunidade no WhatsApp também, que a gente tem lá um grupo pra gente falar de Ritmo da Guerra, temos um grupo geral pra falar de qualquer coisa, pra falar coisas com spoiler, sem spoiler. Podem entrar lá também. Tudo isso tá no nosso Linktree. Acho que é isso. Siga também o Stormlight Brasil no Instagram, no Twitter. Siga o Escrito em Aço lá no Instagram. Acompanhe esse novo clube do livro aí. Muitas expectativas. Tô preparando bastante novidades aí pra vocês. Inclusive, à vontade de muitos, eu acabei de descobrir, vou poder fazer um sorteio do livro antes da leitura coletiva começar. Eu vou ganhar. Então quem quiser participar, é só se inscrever no formulário. Automaticamente já tá participando do sorteio. É isto. Ainda bem que eu me inscrevi. E finalizando aqui, siga também o Cosme Central, que minha página, né, do Brandon Sanderson, e siga também o Arcano Central, que é onde eu falo de outros autores e o que mais eu gostar, né, de fantasia, de ficção científica. E é isso. Valeu, pessoal, por escutar. Inclusive, gente, só um detalhe aqui. Às vezes as pessoas veem a minha página, veem a do Google, pensam que é mais de uma pessoa. Pensa que é uma equipe, mas não. É só uma Stormlight pessoa. Brasil é uma pessoa só. Cosme Central e Arcano Central é uma pessoa só também. Tá? Sim. Eu quero dizer, a galera comenta, vocês poderiam fazer isso, vocês isso, vocês aquilo. É uma pessoa só, gente. Não Às equipe, vezes né? até o Cosme Central posta assim, a gente, ou faz, nós recebemos, mas não se enganem. É apenas o Gugu. Que legal, né? E suas personalidades. Nossa, Shalom. E seus informantes. Que é ele mesmo. Uma coisa que eu lembrei aqui também de comentar é que enquanto a gente estava vendo qual que seria o assunto desse episódio, uma pessoa que começou a ouvir a gente esses dias comentou que estava querendo um episódio sobre a linha do tempo. E a gente estava entre esse assunto de linha do tempo e o de investidura, né? E aí, como a pessoa comentou, eu pensei, sinais, né? Vamos aqui. Então, vamos falar de linha do tempo. Então, é isso. Já era um tema que a gente já tava programando já, né? Já tava na nossa lista há um tempo. De ideias, de episódios. A gente resolveu fazer agora. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.